Mano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos ter uma aula de AMT, tá certo? A aula de AMT, nesse vídeo eu vou explicar para vocês e orientar para que vocês possam responder as questões de AMT, tá certo? Então vamos lá. Olha só. O assunto que nós vamos ver nesse exercício é a reta numérica. Tá? Você já conhece a reta numérica dos números naturais, e vocês sabem que uma reta numérica, a gente associa cada ponto da reta a um número, a um valor. Vocês só não podem esquecer, né, que esses espaços eles são todos do mesmo tamanho, tá bom? Outra coisa também, você tem que observar numa reta numérica que não há necessidade que ela, e nem precisa que ela seja sempre de 1 em 1. Pode que a reta numérica esteja de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, tá? E a reta numérica também, às vezes ela vem assim, ó, no formato vertical. Observe que essa reta aqui, ó, está de 50 em 50, ó, 0, 50, 100, 150, 200, 250, tá? Essa daqui já está de 150 em 150, ó. Olha aqui, ó. 0, 150, 300, 450, né? Tá nesse formato, tá bom? Então não esqueça disso. Primeira coisa que a gente tem que observar numa reta numérica é como é que tá essa sequência, né? A gente vamos contar de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5, né? Você tem que observar essa sequência. Aqui tá de 1 em 1, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Tá tudo bem? Mas não é obrigado que venha todos assim, certo? Então vamos lá. O exercício, a primeira questão que você vai responder é a seguinte, ó. Bem simples, ó. Vocês vão completar. Complete com o número que corresponde a cada um dos pontos assinalados na reta numérica. Ah, professor, como é que eu vou fazer isso? A dica que a gente dá, ó, que você vai observar, aqui começa no 0, observe que tem um 8, ó. Será que se fosse de 3 em 3, daria certo aqui chegar no 8? Vamos lá. 0, 3, aqui teria que ser um 6, não era, turma? Então, aqui não é um 3. Qual será o número? Dá bem certinho eu colocar aqui para que eu mantenha essa sequência. Então, a dica daqui, o que vocês têm que observar é que aqui é o 0 e aqui é um 8. Tá? E bem aqui tem um meio, aqui, bem na metade, bem na metade. A mesma coisa foi com a letra B. Ó. Começou no 1 e aqui é 11 e aqui é 15. Será que não está de 2 em 2? Será que não são os ímpares? Será que isso está de 3 em 3? Está de 4 em 4? Você vai observar. Você só não deve esquecer que tem que ser os mesmos valores, né? Eu quero dizer o seguinte, se for de 2 em 2 aqui, daqui para cá também é de 2 em 2, daqui para cá é de 2 em 2, tá? Se for, tudo bem? Então vamos para a segunda questão. Na segunda questão eu coloquei assim, ó. Descubra o nome de um estado brasileiro colocando os números indicados em ordem crescente, ó, em ordem crescente. Você vai colocar, observe que cada número desse tem uma letra, não tem, ó? 6.505 está a letra N, 6.500 corresponde à letra A, 6.000 corresponde à letra P. Então, você vai colocar em ordem crescente esses números e suas letras, e quando você colocar em ordem crescente, vai formar o nome de um estado brasileiro, tá bom? Vai formar o nome de estado brasileiro. Primeiro você vai colocar em ordem crescente. Vamos imaginar que a primeira letra seja, o primeiro número seja 6.000. Então, 6.000. Então a letra P. Então começou. Aí depois, quem é que é logo maior do que 6.000? Então você vai preenchendo, tá bom? Até encontrar o nome de um estado brasileiro. É uma atividade bem simples. Na terceira questão eu coloquei assim, ó. O primeiro caso comprovado de Covid-19 no Brasil ocorreu em São Paulo e foi confirmado no dia 26 de fevereiro de 2020, né? Recente. Na reta numérica abaixo, qual a letra que representa o ano em que foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil? Ou seja, em qual dessas letras, ou a letra A, letra B, letra C ou letra D, qual dessas 4 letras está representado
o ano de 2020, o ano que teve o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Tá certo? Observe que eu começo com 2000, 2004 e eu vou até o ano de 2024, tá? O ano de 2020 está onde? Será que está aqui? Ou aqui no B? Ou no C? Ou no D? Tá? Então você vai observar isso. A quarta questão, eu coloquei umas árvores, observe que tem umas árvores que eu coloco assim. As árvores representadas abaixo estão à mesma distância uma das outras. Sendo assim, a reta representada está dividida em segmentos de mesma medida. Observe. Ou seja, eu quero dizer que dessa árvore para essa, tá? Tem uma quantidade de metros que é a mesma distância dessa para esta. Aí eu pergunto o seguinte, nessa reta, o ponto R representa a árvore de número, ou seja, essa árvore aqui tem número 125. Qual será essa árvore aqui? Qual o número dela? Uma dica para você responder isso aqui. Eu aconselho vocês a olhar para o 125, olhar para o 225. Eu até vou dar uma dica para vocês. Se eu fosse vocês, eu subtraía daqui e depois dividia pelos espaçozinhos que tem aqui. Ó. Tem 1, 2, 3, 4 e 5 espaços, né? Aí, professor, e se eu dividir, eu vou encontrar o quê? Primeiro você diminui 225 menos 125, o resultado que der você divide por 5. Por que, professor? Se eu dividir por 5 dá certo? Porque eu vou descobrir qual é o espaçozinho aqui, quantos metros tem de uma árvore para a outra, tá certo? Dica, viu? Não esqueça essa dica. Quinta, a primeira rede de telefonia celular do Brasil foi lançada pela Telerge na cidade do Rio de Janeiro aí eu coloco um símbolozinho aqui, ó, não coloco o ano, tá bom? Na reta numérica abaixo, o símbolo, aí tem esse símbolo aqui, representa o ano em que a rede celular chegou ao Brasil, tá? Eu não disse o ano que a rede celular chegou no Brasil, ou seja, que os celulares começaram a serem usados no Brasil. Então, em que ano foi instalada a primeira rede de telefonia celular no Brasil? Tá bem aqui, ó. Eu coloquei aqui na reta. Eu estou representando esse valor aqui na reta numérica por esse símbolo e você vai descobrir. Observe que aqui eu coloquei 1980, aqui já tem 2000 e aqui 2010. Qual é o ano que está faltando aqui? Claro que você vai descobrir, a primeira coisa é descobrir qual a sequência que eu uso, de quanto em quanto cada pedacinho desse aqui é. Tá certo? E na aula 2, né, da semana seguinte, você vai continuar, a gente vai recapitular a reta numérica, mas nós vamos resolver problemas envolvendo as 4 operações de números naturais, que também é um assunto que vocês já conhecem, tá certo? Então, vocês terão algumas questões, onde a primeira questão eu coloquei assim, ó. Eu disse, tá, na questão, eu coloco que numa festa ficou combinado que os meninos eles levariam os salgados e as meninas levariam os doces. Os meninos levaram 115 coxinhas, aí, quantidade de coisas de salgado que os meninos levaram, 115 coxinhas, 98 croquetes e 102 empadinhas. Isso aqui foram o que os meninos levaram. As meninas, por sua vez, elas levaram 107 brigadeiros, 104 quindins e 96 cocadas. Podemos afirmar que, agora é onde vocês vão marcar, não é? Podemos afirmar que os meninos e meninas levaram a mesma quantidade de salgados e doces. Se você levar a mesma quantidade, você vai marcar a letra A. Letra B. No total, eles levaram 622 salgados e doces, tá? Será que juntando os salgados e o doce dá 622? Os meninos levaram menos alimentos do que as meninas. Ou letra D, as meninas levaram 65 unidades a mais do que os meninos. Coloquei rapazes aqui, mas né, os meninos, tá bom? Vamos para a segunda. Na segunda questão,
tem um problemazinho bem legal. Eu coloco assim: um pai tem 35 anos e seus filhos têm 6, 7, 9 anos. Olha só, o pai hoje tem 35 anos, aí ele tem um filho com 6 anos, um filho com 7 e um filho com 9 anos. Daqui a 8 anos, a soma das idades dos 3 filhos menos a idade do pai será de, preste atenção, daqui a 8 anos. O que é que eu aconselho a vocês? Primeiro, eu aconselho vocês a descobrir a idade do pai daqui a 8 anos, que é fácil, né? E dos 3 filhos daqui a 8 anos. Depois, professor, o que é que eu faço? Depois eu vou somar a idade dos 3 filhos, claro, daqui a 8 anos, e subtrair da idade do pai, que vocês vão encontrar bem direitinho esse resultado. Terceiro, a terceira questão, gente, tem uma estrada que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, tá? Eu coloquei assim, ó. A Via Dutra é uma estrada é uma via bem famosa que tem aqui no Brasil, uma das mais movimentadas, né? A Via Dutra é considerada a rodovia mais importante do Brasil, por ser uma rodovia federal que atravessa a parte oriental do estado de São Paulo e a região sudoeste do estado do Rio de Janeiro. É uma parte da BR-116, né? Uma BR que corta quase o país todo aqui, que liga a cidade de São Paulo à cidade do Rio de Janeiro. Observe a representação do trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro e responda: qual a distância entre as duas capitais? Olha só, aqui você vai descobrir qual a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro. Está aqui esse desenho mostrando São Paulo e Rio de Janeiro, tá? E outras cidades. Nós queremos saber a distância daqui para cá. Aí você vai observar essa figurinha aqui para você fazer esses cálculos. Com atenção e com cuidado, vocês chegam na resposta correta. Quarta questão. A quarta questão eu coloquei assim: se Glaucia tivesse R$17 a mais do que tem, ela não tem, tá? Se ela tivesse R$17 a mais do que tem, ela poderia comprar um par de sapato que custa R$52. Se ela tivesse R$17 a mais do que ela tem, ela poderia comprar um sapato que custa R$52 e uma calça que custa R$72. Olha só, se a Glaucia tivesse R$17 a mais, ela poderia comprar um sapato que custa R$52 e mais uma calça que custa R$72. Eu pergunto, qual é a quantidade que a Glaucia tem? Tá bom? Eu não vou nem explicar isso aqui, porque vocês vão discutir, não é? É ler para entender, tá bom? Eu só digo a vocês que é uma continha aí de uma continha de adição e subtração, bem simplesinha, que dá para vocês solucionar. Quinta, Sérgio e Carlinhos compraram 200 figurinhas, os dois juntos. Destas, 36 eram repetidas, entendeu? Das 200, 36 eram repetidas. Das figuras restantes, ou seja, fora as que não eram repetidas, né? Couberam a Carlinhos 10 figurinhas a mais que a Sérgio. Quantas figurinhas couberam a Carlinhos? Não esqueçam que eles têm 200, mas logo eles já tiram 36. Eles não contam que elas são repetidas, tá bom? Das que restaram, né, do restante, couberam a Carlinhos 10 figurinhas a mais do que Sérgio. Quantas figurinhas couberam a Carlinhos? Ou seja, quantas figurinhas são de Carlinhos? Tudo bem? Então, faça as continhas, respondam. Tem dúvida, pergunte ao professor, tá bom? Não pode ficar sem fazer a atividade. Tudo bem? Pois pronto, a nossa aula de AMT, que é apoio à matemática, são essas duas aulas aí para os 15 dias. E eu espero que vocês respondam, tá? No tempo hábil e tirem as dúvidas. Valeu e boa aula!